A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós nesse domingo, dia do Senhor, dia separado para louvarmos e engrandecermos a Deus, dia separado para agradecermos a Deus por todos os benefícios que Ele nos tem concedido. E nesse domingo, na escola dominical, nós vamos falar um pouco sobre algo que a gente não fala muito, né? Que é a diaconia. A nossa igreja tem, né, o diaconato, são poucos os diáconos que nós temos consagrados, né? Mas nós vamos falar sobre a instituição do chamado diaconato. A palavra diácono ou diaconia significa serviço. Uma outra definição melhor para essa palavra do que serviço. A nossa lição, cujo título é Os Diáconos da Igreja Primitiva, está narrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, dos versículos de 1 a 7. Texto bastante conhecido, muitos de nós já lemos, já ouvimos pregações a respeito, né? Mas vamos meditar um pouco a respeito desse acontecimento do início da igreja, logo depois de Pentecostes. Diz assim o texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 1 a 7. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos as palavras de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito. Importante que a gente grave bem isso, né? Esses homens foram escolhidos para servir à mesa. E de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nós consagraremos à oração e ao ministério na palavra. A igreja, você tem outras atividades, além da atividade principal, que é a palavra. E assim ocorria também lá na igreja primitiva. O parecer agradou a toda a comunidade. É importante frisar isso, toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e esses, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Esse Estevão aqui é o mesmo Estevão que nós vamos ver, né, encontrar no mesmo capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 8. E o versículo 8 começa dizendo assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão foi escolhido para servir à mesa e cuidar dos órfãos e das viúvas, não é? E aí a gente vê o que acontece aqui. Inclusive, Estevão foi o primeiro mártir da igreja, né? O homem cheio do Espírito que fora escolhido para servir à mesa e cuidar dos órfãos e das viúvas. Só para a gente entender que todo o trabalho no reino de Deus, ele é importante. Ele é importante. Por isso eu preciso que as pessoas sejam cheias do Espírito para executar qualquer tarefa no reino de Deus. Os primeiros capítulos do livro de Atos mostram como a igreja crescia. E é impressionante isso.
Um crescimento integral, não apenas em número de pessoas convertidas, mas também em ações que manifestavam o amor de Deus, como a assistência às viúvas. Além de destacar o crescimento, o livro nos mostra também os conflitos oriundos disso e como a igreja ia se organizando para resolver. A instituição dos diáconos surge como resposta às necessidades sociais daquela comunidade. O Wesley fala muito no evangelho social, pois essa também é uma responsabilidade da igreja. Olhar para a atuação dos primeiros diáconos nos inspira a renovar o nosso compromisso com quem mais precisa. Especialmente nesses tempos de pandemia, nós temos que renovar mesmo esse compromisso com aqueles que mais precisam. E são muitos os que estão precisando, inclusive dentro das nossas próprias comunidades. Com o crescimento, o número de seguidores e seguidoras de Cristo aumentou também a resistência à mensagem anunciada, né? Se nós olharmos no mesmo livro de Atos, no capítulo 4, nós vamos encontrar a seguinte narrativa. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos, prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos do que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. Né? Apesar da prisão deles, subiram, né, eram uns 3.000, subiram a 5.000. E logo uma forte perseguição se levantou contra o povo de Deus, começando pelos apóstolos. Né? Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. E então chamaram os apóstolos, açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. Nós sabemos que os apóstolos continuaram falando o nome de Jesus, apesar de todas essas situações que eles enfrentaram. Além das perseguições, surgiram novos problemas mais internos dentro da comunidade. Questões de ordem econômica são registradas no caso de Ananias e Safira. Diz o texto que eles vendiam as coisas e depositavam o resultado da venda aos pés dos apóstolos. Conhecemos a história de Ananias e Safira, que venderam um terreno e foram lá e levaram uma parte do dinheiro aos apóstolos. E eles acabaram morrendo por causa disso. Eles não morreram porque levaram uma parte do dinheiro. Eles venderam, eles podiam dar o que eles quisessem. Mas porque eles disseram que estavam dando o resultado da venda toda, quando isso não era verdade. Eles morreram por causa da mentira, e não porque eles não deram todo o dinheiro da venda do imóvel. É bom que a gente entenda isso, tá? E além disso, surgiram murmurações, discriminações e exclusões. Nesse contexto, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Nós vamos perceber, andando um pouquinho mais adiante aqui, qual que é essa diferença entre helenistas e judeus. A igreja nesse tempo era composta por diferentes grupos de pessoas que iam se convertendo à fé cristã. É bom a gente saber, né, que os judeus foram esparramados pelo mundo todo, né, quando da invasão lá atrás de Nabucodonosor, e muitas pessoas continuaram vivendo fora de Israel, não retornaram para Israel quando voltou Esdras e Neemias. Muitos continuaram lá, tinham lá seus negócios, tinham lá suas propriedades, né, porque viveram muitos anos e continuaram lá. E ainda no tempo de Jesus era assim. É só a gente olhar na narrativa da descida do Espírito Santo para a gente ver de tantos lugares que haviam judeus que tinham vindo para a festa de Pentecostes. Muitos desses judeus que voltaram ouviram falar de Jesus e se converteram. Entre esses estavam hebreus e helenistas. Helenistas eram aquelas pessoas que, por ter vivido, né, séculos fora de Jerusalém, e viviam na cultura grega. Falavam o grego e não o aramaico, que falavam
os discípulos. Então havia uma dificuldade toda até de comunicação entre esses dois povos, não é? E eles estavam reclamando que as viúvas dos judeus, né, estavam sendo preferidas na distribuição da ração diária. Né? Ou seja, estavam dizendo que havia lá um preconceito entre os convertidos provenientes do judaísmo e dos convertidos provenientes, né, das culturas gregas. Então, houve essa discussão, né? Das coletas recebidas, né, tudo era entregue aos apóstolos, nós já falamos sobre isso, né, que eles vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, né, à medida em que alguém tinha necessidade. Todos os necessitados eram socorridos. E aí havia, então, essa diferença de tratamento entre as viúvas judaicas e as viúvas, né, provenientes de povos e de cultura grega. A igreja mantinha uma reserva destinada à ajuda e sustento das pessoas mais necessitadas, entre elas viúvas, né? As viúvas não tinham nenhum tipo de sucesso. Se uma mulher perdesse o marido e não tivesse um filho que a sustentasse, ela vivia, já falamos isso aqui, vivia quase que da mendicância. A queixa levantada era que na distribuição desta ajuda as viúvas hebreias estavam sendo mais favorecidas do que as outras, né? Mas só acontecia isso naquele tempo, hoje nós não temos essas diferenças. Os apóstolos, cientes de que aquele assunto era importante, precisava ser resolvido, agiram com sabedoria para solucionar o problema e acabar com a divisão. Primeira coisa que eles fizeram, envolveram a comunidade. Reuniu todo mundo, nós estamos com um problema aqui. Né? Os apóstolos envolveram a comunidade na solução. Não porque fosse difícil de resolver, mas por entenderem a necessidade da participação dos discípulos e discípulas. Assim, recomendaram que se elegesse um grupo de pessoas aptas para se encarregar dessa demanda. Né? A partir disso, o problema começou a ser solucionado. Eles falaram assim, escolham entre vocês. E eu estava ouvindo uma pregação agora de tarde, né? Que às vezes a gente vai escolher pessoas para liderar na igreja, a gente tem que prestar atenção, e aqui os discípulos fizeram isso, escolher entre vós, de escolher pessoas que são comprometidas com a igreja. Posso escolher uma pessoa para liderar um ministério na igreja, uma pessoa que vem na igreja uma vez cada mês, uma vez cada 2 meses, só vem no domingo da ceia. Não, tem que ser alguém comprometida, alguém que está envolvido, alguém que participa efetivamente da comunidade. Se eu quero que alguém faça um trabalho na igreja, ele tem que amar a igreja e fazer o trabalho por amor à obra do Senhor, né? A partir disso, o problema começou a ser solucionado. Então, a divisão de funções era necessária para que a pregação da palavra não fosse prejudicada. O que os apóstolos diziam? Olha, alguém precisa cuidar dessa parte, digamos assim, social, dessa parte administrativa, para que não fique prejudicada, né, a pregação da palavra. O texto diz assim, né? Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Então, não que os apóstolos pudessem fazer isso, mas enquanto eles estavam fazendo isso, estavam deixando de pregar a palavra. Então, houve essa divisão. Como nós temos hoje essas divisões na nossa igreja, né? Paulo vai falar muito a respeito dos dons, do mestre, do pregador, né, do doutor, e ele vai colocar todas as atividades que envolvem a igreja e como é que deve se comportar cada um dentro do seu ministério, dentro do seu dom. Consagrar o grupo eleito, né, para atuarem sob a direção do Espírito Santo. Olha aqui a condição, né? O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, que é esse Estevão de quem a gente falou, que cheio de graça e poder fazia prodígios. É esse homem, né? Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Prosélito eram pessoas gentias convertidas ao judaísmo. Antioquia é uma cidade, uma região importantíssima no Novo Testamento. Nós vamos encontrar muito, né, nas viagens de Paulo,
né, essa figura da igreja de Antioquia, que era uma igreja muito importante naquela região. Consagraram o grupo eleito para atuarem sob a direção do Espírito Santo. Os apóstolos deram as qualificações necessárias para compor o grupo. Pessoa de boa reputação, isso não carece nem de explicação, todo mundo sabe o que é alguém de boa reputação, né? E aqui não era uma pessoa de boa reputação dentro da igreja, não, era uma pessoa de boa reputação em todo lugar, dentro e fora da igreja. Cheios do Espírito Santo, o apóstolo Paulo escreve assim, ó, lá em Efésios, falando sobre o que é cheio do Espírito Santo. E não se embriague com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo explica um pouco aqui o que é ser cheio do Espírito Santo. E de sabedoria, que sabedoria que é essa? Né? O Tiago escreve, se alguém quer sabedoria, peça a Deus. Né? No livro de Provérbios nós vamos encontrar que o temor do Senhor é o princípio do saber. Em algumas traduções é o princípio da sabedoria. Mas os insensatos desprezam a sabedoria em si. É dessa sabedoria aqui que os apóstolos estavam falando. Dessa sabedoria que vem de Deus. Né? Não adianta, eu sou uma pessoa que eu tenho, e eu falo isso, né, como diz a Kátia, né? Meu pai tem 4 graduações, eu fiz 4 faculdades, mas isso não me qualifica, isso não quer dizer que eu sou sábio. Sabedoria é outra coisa, né? Eu sempre cito a minha mãe quando vou falar em sabedoria. Minha mãe não sabia nem ler nem escrever, mas era uma mulher extremamente sábia, né? A sabedoria que vem da vida, a sabedoria que vem de Deus. Então era essa sabedoria que eles estavam, essa qualificação que eles estavam querendo. Né? Pessoa de boa reputação, cheia do Espírito Santo, uma pessoa sábia. Estabelecendo essas qualificações, eles definiam o quão importante era o serviço das mesas. Quando é importante, né? O serviço, a cesta básica que as nossas irmãs lá do Ministério da Comunhão reúnem todo mês para entregar para as pessoas, isso também é uma forma de evangelizar. Ao impor as mãos e orar pelos escolhidos, conferiam autoridade espiritual àqueles que se dedicariam à nova frente de trabalho, né? Embora os termos diácono e diaconato não estejam nesse texto bíblico, não está escrito isso aqui. A partir dessa situação, que se percebeu a necessidade de estabelecer grupos que servissem de forma específica, atendendo às diferentes demandas da missão. Ainda que, tradicionalmente, se lhes haja dado o nome de diáconos, e se fala da eleição dos 7 diáconos, o texto nunca chamou esses homens de diáconos. Né? Mas eles são chamados de diácono por quê? Porque eles foram chamados para um serviço específico. E diaconia, como eu falei no começo, é serviço. Mas o certo, então, que os apóstolos falam de 2 diaconias. A das mesas, certo? Da qual os 7 se ocupariam, e da palavra, que seguiria sendo responsabilidade do apóstolo. Né? A pregação da palavra também é diaconia, é um serviço. Né? Todo serviço prestado no reino de Deus é diaconal. E nesse sentido precisa de capacitação do Espírito Santo. E deve ser exercido por pessoas de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Né? O apóstolo Paulo, escrevendo ao Timóteo, ele fala das características, né, e das qualidades que o presbítero deve ter. Então vamos entrar nessa texto, está lá em Timóteo, ele fala sobre isso. Isso aponta para a seriedade com que os serviços do reino de Deus devem ser tratados. Dentro da igreja hoje percebemos características que sutilmente têm enfraquecido o seu trabalho e o desenvolvimento da missão. A autossuficiência e o individualismo. Né? Tem gente que acha se acha, né? Em 1 Coríntios 12, Paulo orienta que os dons não estão todos em uma só pessoa.
mas é na multiplicidade das funções que está a ação perfeita do Espírito Santo de Deus. Por isso que nós falamos em dons espirituais, né? O Espírito capacita cada um conforme a necessidade da igreja. Diz o texto que os dons são dados para aquilo que for útil. Precisamos atentar para que os problemas paralelos que certamente surgem na caminhada não ofusquem o foco principal da missão de Deus, qual seja, pregar a palavra. Nesse sentido, vale a pena rever nosso conceito de diaconia e instituição dos primeiros diáconos, nos traz importantes lições. Quando as dificuldades chegam na comunidade de fé, precisamos, primeiro de tudo, nos unir. Houve uma queixa, e as pessoas, sem sair da comunidade, buscaram a liderança para encontrar a solução. Os líderes não foram em busca de saber quem estava certo ou errado, nem culparam ninguém. Antes, agiram para solucionar o problema. Assim precisamos fazer quando surgem conflitos. Não deve ficar resmungando. Traga o problema para a comunidade para que a gente possa resolver. Leva o problema para a liderança da igreja. Os líderes da igreja estão aí para trabalhar nessas questões. Assim precisamos fazer quando surgem os conflitos, com unidade e em oração. Devemos aproveitar as dificuldades como oportunidades para desenvolver novas áreas de ação e formas de nos relacionarmos, lembrando que tudo que fazemos deve ser para a glória de Deus. Deus escolheu o seu povo para o ministério. Ele chama pessoas diferentes para diferentes funções, cada qual exercendo o dom que recebeu com a autoridade conferida por Deus e reconhecida pela igreja. Porque na igreja nenhum ministério é superior ao outro, isso é importante a gente entender, né? Todos os ministérios têm o mesmo trabalho, ninguém é mais do que o outro. Todos têm um papel na expansão e proclamação do reino de Deus na terra. O crescimento, portanto, é fruto natural da intencionalidade de servir a Deus com o nosso melhor, com todas as nossas forças e com toda a nossa alegria. O ministério cristão só é completo quando integramos todas as dimensões da vida humana, né? O Wesley fala a respeito do evangelho social. O Wesley dizia, o evangelho de Cristo não conhece religião, que não seja religião social. Não conhece a santidade que não seja a santidade social, né? O apóstolo Tiago fala a respeito disso, né? Não adianta se alguém vem na sua porta com fome, não adianta você pregar o evangelho para ele, dar comida para ele, depois você prega o evangelho, né? O dar comida, né, já é uma atitude, né? Nós falávamos terça-feira que tem muita gente que nunca leu a Bíblia, mas ele vive lendo a Bíblia através de nós, então a gente precisa prestar bem atenção naquilo que a gente está passando. Então não basta proclamarmos a salvação e nos esquecermos do cuidado com as pessoas em suas necessidades, sejam materiais, emocionais ou outros, né? O Wesley não só falava isso, se a gente ler a história do Wesley, a gente vai ver que havia uma preocupação muito grande com as necessidades das pessoas. Tanto que o Wesley influenciou em muito o fim do tráfico de escravos feito pelos navios ingleses. Quando a igreja pratica a comunhão e a solidariedade, ela se fortalece e cresce. E nesse ambiente ela rejeita e destrói todas as formas de discriminação e com as pessoas e seus diferentes dons, né? Aqui havia uma discriminação entre as viúvas judeias e as viúvas de cultura helenista. O ministério cristão não pode ser exercido de qualquer maneira, né? As pessoas escolhidas para servir às mesas precisavam preencher, além das habilidades naturais, requisitos relacionados à identidade cristã. Uma coisa interessante é observar nesse texto, né, que foram escolhidos homens para servir à mesa, cuidar das viúvas, e não houve a escolha de mulheres, porque até então as mulheres pouco participavam do ministério da igreja, né? Hoje elas, em muitas igrejas, na quase a maioria das igrejas, hoje as mulheres são maioria também. Por mais simples que pareça a tarefa a ser desenvolvida no reino, precisamos apresentar aquelas características: sabedoria, ser cheio do Espírito Santo e ter boa reputação. Não importa o trabalho que você faz. Pode ser o porteiro da igreja, você pode ter o faxineiro da igreja,
mas você tem que ser cheio do Espírito Santo, né? Porque é interessante, eu vi, eu estava lá na Lapa, eu estava passando ali onde meu cunhado mora, e passamos ali em frente da igreja, não sei se é a Igreja Universal, e tinha uma senhora lá varrendo a calçada da igreja, uma senhora da igreja, me convidou para entrar, né? Ué, me convidou para entrar. Então, todo mundo tem esse papel, né, de levar as pessoas até Jesus. Não importa a atividade que você tem. Então, a gente precisa prestar atenção nisso e valorizar o trabalho de todos na igreja. De todos. Todos, né? Não importa. Eu não tenho jeito com criança. Não adianta eu ir lá trabalhar no Ministério, mas o irmão Wilson tem, a Isabela tem, a Ananda tem, então, a irmã Claudina tem. Haja vista o trabalho que eles fizeram na semana passada na Escola Bíblica de Férias. Então, todo mundo é importante. Todo trabalho na obra do Senhor é importante, né? Precisamos atentar às demandas importantes e a gente deve fazer com amor. Precisamos atentar às demandas que o crescimento da igreja traz. Certamente nem todos os problemas poderão ser evitados, de jeito nenhum, né? Eu estava ouvindo um pastor pregar que algumas pessoas acham que a igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que não tem nenhum tipo de problema. Engano. A igreja, mesmo sendo cheia do Espírito Santo, ela também tem problema. A questão é de que maneira a gente resolve um problema. Da maneira que os apóstolos fizeram, reuniram a comunidade, né, distribuíram o serviço, chamaram as pessoas, né, que tinham condições para fazer o trabalho. Né, e muitas delas, né, como Filipe, nós vamos ver o Filipe com Eunuco lá na estrada de Damasco. Então, Estevão, que foi o mártir, homem escolhido para servir a mesa e cuidar dos órfãos e das viúvas, né? Então, nem todos os problemas podem ser evitados. Contudo, é preciso discernir que a murmuração paralisa a missão. Não adianta ficar resmungando, né? Não é verdade? Tem gente que passa por cima do lixo que está no chão e fica reclamando da faxineira porque não pegou. Gente, pega uma vassoura, está na igreja, vai lá, pega a pazinha, põe no cesto. Não tem que reclamar do faxineiro, né? Você não sabe por que está ali, então vai lá e põe e joga no lixo. Não é assim? A murmuração paralisa a missão e provoca mais contendas, ressentimentos e divisões. Diante dos problemas que surgem, precisamos nos lembrar que o diálogo e a oração são os melhores caminhos. Além disso, para que a igreja cresça saudável, precisamos nos dispor a servir com alegria e singeleza de coração, né? Com humildade, né? Com simplicidade, não querendo achar que o seu ministério é mais ou menos, eu prego na igreja, não tem problema nenhum. Às vezes o irmãozinho que não prega traz uma palavra para você que você está precisando ouvir naquele dia. Então a gente tem que prestar atenção no irmãozinho que não prega, né? Eu muitas vezes fui edificado pela palavra de uma irmãzinha lá, a hora que eu cheguei na escola dominical. Então, usando os dons que Deus nos dá a favor do reino e da nossa comunidade de fé. Botar os nossos dons em ação. É isso que nós precisamos aprender a fazer, né? Pôr os nossos dons em ação. Porque Deus nos capacita. É só você ir lá na igreja e se pôr à disposição, né? Chega lá para o pastor e fala: pastor, eu estou à sua disposição, né? O que o senhor quer que eu faça? Que tipo de problemas ainda precisam ser não só resolvidos, mas também combatidos na nossa comunidade? Hoje nós estamos com problemas diferentes, né? Por causa da pandemia, problemas que jamais pensamos que teríamos. Mas Deus tem dado a solução para cada um à maneira dele, né? O que podemos fazer para ser parte da solução e não do problema? Que Deus nos abençoe nesse domingo e que nos dê um domingo abençoado
e que sejamos gratos pela orientação da sua palavra. Seja conosco, Senhor. É a nossa oração nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém.